Olá, meus irmãos, saravá, que a paz do Xalá esteja com todos vocês. Sou o Painel das Pedreiras, estou aqui para mais uma pílula do nosso canal. E mais uma vez quero pedir para você que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dê o seu joinha, dê o seu like e principalmente compartilhe esse vídeo, porque eu acho que esse vídeo vai ser bem legal e bem importante. Como vocês sabem, a gente já está falando isso há algum tempo, o nosso canal veio sofrendo alguns problemas com o algoritmo, então, por favor, se compartilha, né? E principalmente dá o like, isso vai ajudar, e comenta. Mesmo que seja um legal, gostei, um abraço, comenta que isso ajuda demais. Bom, eu estava pensando o que eu ia fazer essa semana, que é uma semana diferente, né? Algumas casas têm fundamentos na Semana Santa, e aí me ocorreu falar sobre essa provocação, essa pergunta que eu fiz agora. A Umbanda está perdendo o fundamento? Por que eu fiz essa questão? Ontem nós tivemos um trabalho de cachoeira e eu venho de uma raiz, tem 70 anos, eu não quero falar que é a minha raiz, e não falo isso, e não concordo com isso, e não acho também que a minha raiz é a melhor de todas. Todas as raízes têm uma grande valia. Mas independente da minha raiz, outras raízes fazem trabalhos de cachoeira, normalmente no domingo de Ramos, e eu não vi quase nenhuma casa. A do Sandro Luiz estava fazendo trabalho de cachoeira. E quando a gente conversa com muitas pessoas, a gente não ouve mais falar sobre trabalho de mata, trabalho de cachoeira, trabalho na praia cada vez. Eu que participo da organização com as federações da festa de Iemanjá na Praia Grande, cada vez menos casas têm ido. Então a gente vê esse movimento. E não só isso, na semana passada, no curso de teologia que nós temos, eu estava falando, foi uma aula sobre pontos riscados. E cada vez menos também a gente vê o ritual de riscar ponto, entidades que riscam ponto, que se apresentam com seu ponto riscado. Algumas ainda trazem a tradição antiga, da qual eu acredito, que dão o seu ponto riscado e seu ponto cantado. Mas ponto cantado, então, menos ainda, né? Para que ponto cantado se a gente bota um CD ou se a gente aprende todos com o CD? E assim, eu sou um cara e mando sempre esse abraço, eu adoro o Sandro Luiz, meu amigo, adoro o Pai Elcio, meu amigo, Sandro Bernardes, meu amigo, Severino Senna, todos eles já estiveram no Saravá Podcast e sabem o quanto eu tiro o chapéu para eles, mas são grandes homens que cantam pontos, mas a gente ainda tem que valorizar, como o próprio Sandro Matos, né, lá do pessoal da Peu, um abraço pro pessoal da Peu aí, o Pai Silvio, que eu sei que você assiste as nossas pílulas. Aliás, Pai Silvio, quero o comentário do senhor aqui embaixo sobre isso, sobre hoje. E a gente fala muito que a gente pode aprender pontos com as outras pessoas, mas tem os pontos da casa, dos fundamentos da casa, dos fundamentos da entidade. E hoje a gente terceiriza isso. E tudo isso me surge porque eu vi um TikTok, não devo, mas vejo às vezes. Vi um TikTok de uma pessoa falando que se você, e é para chamar atenção, né? Se você faz padê com farinha de milho ou com farinha de mandioca pro teu Exu, você sempre fez errado. Você é loroteiro. É isso. Porque farinha para Exu é farinha de grão de bico. Sabendo que o grão de bico chega no Brasil através dos muçulmanos. 300, 400 anos depois dos escravizados chegarem no Brasil. E aí eu me deparei hoje também com um vídeo, um Reels, né, do Instagram, de uma pessoa falando assim: Ogum nunca usou espada, Ogum nunca usou escudo, Ogum nunca usou capacete. Isso é invenção, e se você vê isso, você é marmoteiro. As pessoas usam o termo marmoteiro, loroteiro, uma forma pejorativa, uma forma de tentar diminuir as outras pessoas. E aí é a grande reflexão que eu quero fazer. Quais são os fundamentos da nossa religião? Nós sabemos, e aí as pessoas precisam estudar, e a gente vive falando estuda, não adianta você seguir o que eu falo aqui, ou o que as outras pessoas falam no canal, vai ler, pega livro e vai ler, ó. Vai ler, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vai ler. Ó, tem que ler, vai ler, ó. Escravidão, ó, Laurentino Gomes, precisa ler, ó, tem livros, Senzala, ótimo livro, aliás. Enfim, tem que ler. Não adianta só ir pelo YouTube. Por que eu falo isso? Porque a Umbanda, assim como o Candomblé, são religiões de matriz africana.
Quer dizer, elas têm uma alma mater africana. Porém, está escrito aqui, ó, não sou eu que estou dizendo. Nós temos, tá? Quase, são de 1530 a 1888. Então nós temos 350 anos de escravidão nesse país, dos quais os escravizados, eles viviam em média 7 a 8 anos. Isso quer dizer que nós tivemos 50, é isso mesmo, 50, é isso? Não, é 50 gerações trazidas para o Brasil, em média. 350 dividido por 7 dá 50, é isso? Ou eu estou fazendo uma conta de doido? 770 é isso, 50. Então, como que eu posso invalidar 350 anos de fundamento? Por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia, e eu respeito demais, eu respeito muito o culto de tradição Yorubá, o culto tradicional Yorubá, eu respeito muito o Ifá, são religiões distintas, assim como eu respeito a Quimbanda, como eu respeito o Candomblé, como eu respeito a Umbanda, o Xambá, a Pagelança, o Candomblé de Caboclo, enfim, respeito todas as vertentes e todas as raízes de matriz africana e religiões. E nenhuma é melhor do que nenhuma. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente pega 350 anos de fundamento, aonde negros escravizados vindos da África obrigatoriamente por um tráfico que matou, que é o país que mais matou escravizado, o país que mais demorou para abolir, o país que mais traficou, que mais tirou gente preta da África, como o Brasil. A gente invalida todos eles, por quê? Porque o que eles nos ensinaram, e o que eles nos ensinaram, é importante a gente ressaltar, o que eles nos ensinaram foram o que eles aprenderam de forma oral com seus pais, mães e avós escravizados também. Foram fazendo sincretismos, e eu não estou falando de Santo Católico, estou falando de vários sincretismos. Sincretismos com as ervas, sincretismos com as pedras, sincretismos com as castanhas, com a comida. Com a comida. Este povo que foi se adaptando à realidade brasileira e à realidade que eles viveram na escravidão. Para vir um pai de santo que pagou R$1.500 no curso que ele fez, com pessoas, e como eu disse, não estou falando de forma pejorativa, mas com pessoas e sacerdotes do culto tradicional. E aí simplesmente ele fala, então tudo que eu vivi era uma mentira, joga-se fora. Então quer dizer que Ogum nunca teve espada, Ogum é um facão. Qual é o problema? Se ele usa espada ou se ele usa facão? E aí eu pergunto para vocês, que valorização que a gente tem da nossa cultura, da nossa ancestralidade, sendo que a gente pega a nossa ancestralidade de 350 anos daqui, ou que aquela senhora que tem 70 anos de terreiro de Umbanda, ou aquela mãe de santo que tem um candomblé de 150 anos, ou a do tambor de mina no Maranhense, e a gente pega tudo isso, enrola e guarda na caixinha, para não falar outra coisa. Por quê? Em nome de um curso que eu paguei caro pra caramba pra alguém falar pra mim que tudo estava errado. E o que é certo e o que é errado? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Há algum tempo atrás eu estava vendo um post e aí eu vi uma pessoa fazendo oferenda para Xangô com banana. E aí essa oferenda eram várias bananas cortadas e aí uma pessoa dita, cuja, como a mais sabedora de todas, falou assim, isso é um absurdo, Xangô não come banana, Xangô come quiabo, come amalá. E esse post era uma pessoa do Rio Grande do Sul. E aí essa pessoa, eu adorei a resposta dela, era um senhor já de idade, ele falou, meu irmão, eu sou da nação Cambinda, há alguns anos aqui no Rio Grande do Sul, e não tem quiabo no Rio Grande do Sul. O quiabo chegou para cá bem depois. Na época que os escravizados chegaram, não tinha quiabo. E aí a gente faz o quê? A gente pega Xangô e guarda numa caixinha e não salda? Então os próprios escravizados falaram, bom, não tem quiabo, então vamos pegar e vamos fazer a banana. E qual é o problema? O que está certo e o que está errado? Xangô come aquilo que a gente dá de coração. Essa questão de fundamento é uma questão muito própria da região da África. É muito importante a gente entender isso. Tem gente hoje, um exemplo desse anencéfalo, não tem outro nome para falar, que falou que o grão de bico é a farinha de Exu. Para fazer uma farinha de grão de bico, ele tem que pegar o grão de bico, ele tem que deixar de molho o grão de bico de um dia para o outro, descascar o grão de bico,
depois socar no pilão até transformar numa farinha. Você consegue imaginar um escravizado ficando 2 dias parado para fazer uma farinha, Peixô? Ele falando pro senhor da fazenda, olha, não me bate hoje, então hoje eu não vou no canavial trabalhar, porque eu preciso deixar de molho o grão de bico para fazer pro Exu. É ilógico. Só que o que acontece? E é isso que eu quero falar. A pílula vai ficar grande, gente, não vai ter jeito. Comente aqui embaixo. Tudo isso é um discurso para te vender alguma coisa. Por quê? Porque a gente, umbandista, candomblessista, espiritualista, seguidor de matriz africana, a gente fica no anseio de sempre querer conhecer mais, de sempre querer saber, a gente não dá valor porque a gente sabe. E a gente tem, e os dirigentes têm, essa questão muito grande deles de serem os descobridores, os desbravadores, é o conceito do Papa da Umbanda, do Candomblé, o conceito do cara que sabe mais, o guru, sabe? Lembra do Golias no programa lá da Praça é Nossa, né? O mestre, uau, querem ser mestres de tudo, então tudo eu sei, porque a verdade me foi revelada e só a mim. Só que para você saber a verdade, são 10 parcelinhas de R$150 no Pix, no cartão de crédito, no cartão de débito, ou se você quiser no boleto bancário. Para, gente, vocês estão vendendo a alma pro capeta, essa é a palavra certa. Essas pessoas que vomitam fundamentos, e eu não estou falando que não tem fundamento que ele está falando. Pode ser que tenha fundamento o grão de bico, pode ser que tenha fundamento algum usar facão. Talvez alguém embaixo vai falar, mas algum realmente usa facão. Tá bom, mas o problema não tá no algum usar o facão. O problema tá quando eu falo que aquele cara que usou a espada, ou aquele cara que usou o escudo, 50 anos da vida dele, ele fez uma bobagem. Ele não estava cultuando nada. Ele é um marmoteiro, ele é um laroteiro. Eu vi um post hoje, é engraçado como as coisas aparecem para mim. Acho que a espiritualidade deve botar para eu falar aqui. Eu vi hoje uma pessoa falando assim, poxa, eu aluguei um imóvel para um pessoal e, sabe, o pessoal que alugou montou um terreiro e aí na primeira gira que eu fui eu já pedi para eles saírem do meu imóvel. Olha o absurdo. Que era um pessoal que segue lá uma tradição, não sei se vocês ouviram falar de uma tal de tenda mirim, eles estão trabalhando de sapato. E sabe, eu sou um banda mais raiz. A tenda mirim completou 100 anos, vai completar 101 anos. 101 anos de ajudante na Umbanda, de uma casa séria no Rio de Janeiro, do Caboclo Mirim, do pai Benjamin Figueiredo. Uma casa que tem o primado, que tem várias casas, várias federações. Um homem desbravador na nossa religião, que todo mundo devia saudar como um dos maiores dirigentes que nós tivemos. E aí vem alguém que não tem ideia do que está falando e fala, não gosto que eles usam sapato. Isto não é Umbanda. Umbanda é você que nasceu ontem, tá descalço, fez um cursinho, pagou R$1.500, pagou uma iniciação que te jogaram uma água qualquer na cabeça e agora você acha que você é o bambambam. Você é a luz, a estrela d'alva africana. Isso é de uma idiotice. Isso é de uma mediocridade. Não tem sabedor de tudo. É um absurdo o que estão fazendo com a nossa religião. Pegando os nossos fundamentos e jogando no lixo em prol de um curso ou em prol de uma sabedoria. Como eu falei, não tenho problema com isso. Sempre tem coisa para aprender. Eu não sou um conservador. Acho que a Umbanda, o Candomblé, as religiões de matriz africana tem que sim crescer, tem que sim que mudar. Mas eu não tenho que abandonar minhas coisas. E se eu quiser abandonar, pode ser uma escolha pessoal minha. Eu posso querer abandonar. Eu posso ter o direito de chegar e falar, não vou mais cultuar Xangô, eu vou cultuar o Ganesha na minha casa. Eu tenho esse direito. Eu só não tenho o direito de falar, quem cultua Xangô e não cultua Ganesha é loroteiro, é marmoteiro, não sabe do que está fazendo e nunca cultuou orixá. Isso é uma idiotice. E a gente precisa expurgar essas pessoas da nossa religião, porque a nossa religião vai morrer. Ela já está respirando por aparelhos, ela vai morrer. Sabe por quê? Porque hoje, cada vez mais a gente vê terreiros de Umbanda transformando suas casas num culto africano mal feito, e eu digo isso, culto africano mal feito sim, porque não tem fundamento, porque tem cara que pega, tem gente que o cara tá 40 anos no Ifá, e há 40 anos ele tá pedindo bênção para os mais velhos, ele tá aprendendo coisa. Agora tem um monte de umbandista que paga um cursinho, paga R$1.500, faz um workshop de 2 dias, já se diz chefe de Ifá e começa a iniciar pessoas. É imbecilidade, é dinheiro, é marketing, é mercado. Estão vendendo a nossa religião. Essa é a nossa realidade. Estão acabando com a nossa religião, transformando nossas casas, e não é uma crítica à cultura africana, ao contrário, eu respeito a cultura africana, tenho a cultura africana na nossa casa, mas não é só com a cultura africana, é com a cultura africana, é com a cultura indígena. Estão transformando os nossos terreiros
num culto de medicina da floresta sem ao menos saber o que é medicina da floresta. É um monte de gente fazendo ayahuasca, fazendo rapé nas pessoas e não sabe o que estão fazendo. E cobram para isso. Engraçado que ninguém traz a boa nova de graça, isso é maravilhoso, né? Ninguém faz uma boa nova. Nossa casa hoje aqui, nós vamos fazer uma boa nova, tá? Nossa casa aqui, além de tudo isso, nós vamos ter um movimento, um ritual, e é gratuito. Nunca é. É sempre uma forma de ganhar um dinheiro. Então, pra gente entender e também acabar essa pílula, que eu já fiquei nervoso, e é Semana Santa, nem devia estar nervoso, mas não tenho como não ficar. Compartilha esse vídeo, compartilha para as pessoas, marca as pessoas aí, eu quero que esse vídeo chegue, eu gosto de uma briga agora, porque tô afim dessa. Essa eu tô afim de comprar. As pessoas estão querendo transformar a nossa religião e simplesmente acabar com o fundamento dela. Fala-se tanto de ancestralidade, nossa ancestralidade, vida, mas esses caras nem sabem de Umbanda e nem são ancestrais da Umbanda. E aí a gente pega quem realmente é da nossa ancestralidade, Pai Benjamin, Pai Jaú, Tato Tancredo, e tantos outros que já se foram. E a gente simplesmente invalida o que eles fizeram a vida inteira. Não. O que eles fizeram estava errado. A boa nova é o cursinho que eu paguei R$1.500 para fazer. Essa é a nova realidade. Esse é o certo. Não existe certo e errado para humano. Sabe por quê? Xangô não quer saber se tem quiabo, banana, água, se tem sopa. Ele não quer saber. Sabe o que ele quer saber? A tua boa vontade. Ele quer saber se você realmente merece aquilo que você está fazendo. Se está fazendo sem uma segunda intenção e de bom coração. Essa é a realidade. Lógico, a gente tem nossos fundamentos. Na minha casa a gente faz o quiabo, na minha casa a gente faz a oferenda para todos os orixás, mas a gente entende que não é o quiabo que dá força. O que dá força é aquilo que eu acredito. O quiabo é o fundamento, o quiabo é a cultura da nossa religião que a gente tem que valorizar. Temos que valorizar a nossa cultura. E valorizar aqueles que se foram, os terreiros que continuam abertos, e não invalidar o trabalho deles falando que agora eu sou a boa nova, agora eu tô certo e está todo mundo errado. Não existe certo e errado, não existe melhor ou pior. Cada casa tem que ter o seu respeito, o seu fundamento, e é minha obrigação respeitar, zelar e defender eles. Senão eu não sou um bandista. Então, mais uma vez, é um repúdio a essas pessoas que acham que são melhores do que os outros, que os verdadeiros fundamentos são delas. Mentirosos, vendedores. É isso que vocês são, medíocres. Se você quiser saber mais sobre tudo que eu falei, vai num terreiro de Umbanda. Mas vai num terreiro de Umbanda de raiz mesmo. Vai lá, vai entender. E respeite se aquela casa fecha na quaresma, se aquela casa usa guia, se aquela casa faz oferenda, se aquela casa tem uma imagem de Jesus, se aquela casa não tem imagem de Jesus, se aquela casa trabalha de branco, se aquela casa trabalha de sapato, se naquela casa é proibido entrar de sapato. Respeite a todos eles e veja qual para você se encaixa mais. Mas principalmente, não diminua o seu irmão, porque todos têm seu fundamento e todos têm seu lugar. Se você quiser saber mais, procure um terreiro. E cuidado, que a maioria deles vão acabar ao longo do tempo. Então aproveita agora, enquanto alguns ainda estão abertos. Um abraço, saravá e até mais.